quando foi a queda do Cruzeiro, que isso aqui virou um palco de guerra, Uhum. e cadeiras voando, e spray de pimenta, e crianças correndo. Deve ser Então, desesperador. é também, né? desesperador. E eu estava ali, né, na direção da transmissão, e eu dentro do camarote chamando os repórteres, sai daí, que estava um cenário muito perigoso, mas a gente, graças a Deus, a gente tem muito mais coisa para se gloriar e se alegrar do que tristezas aqui. Já tivemos tantos títulos aqui, tantos troféus, o Mineirão já foi palco de tantas conquistas e isso que nos alegra. Olá para você que está assistindo e ouvindo mais um episódio do Pode Ser Café, o primeiro de 2025, e a gente está num local muito especial aqui. E eu não poderia ter uma pessoa melhor para falar sobre esse local que a gente está aqui do que você, Úrsula. Tudo jóia? Ei, gente, tudo bem com vocês aí? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho do que é, né, a carreira de jornalista, falar de comercial, falar de marketing, falar de futebol e falar aqui desse ícone, né, do Gigante da Pampulha. Exatamente. Estou aqui hoje no Mineirão, né? Eu convidei a Úrsula para bater um papo e aí ela falou assim: olha, se você quiser, você pode gravar no Mineirão. Eu falei, claro, agora! E aí estamos aqui hoje no Mineirão, nessa tarde aqui de quinta-feira, né? Gravando pós-jogo, né? Pós-jogo, verdade. Ontem teve classificação do Atlético aqui no Mineirão, Exatamente. Né? Teve muita gente aqui ontem? Muita gente, foram 25 mil pessoas aqui no Gigante. E foi um jogo muito bom, né, pro Atlético, a classificação do Atlético. E aqui é o cenário do futebol. A gente fala que o Mineirão é de todos. Então, e a gente está aí fazendo o papel para gerenciar, para fazer a logística, a operação do estádio, que é muito tradicional aqui em Minas Gerais e, por que não dizer, do Brasil inteiro. Exatamente. E uma coisa que vocês não conseguem ver aqui, mas a magnitude disso aqui, você tem mais de 100 pessoas trabalhando agora na limpeza aqui, não tem? Só na limpeza deve ter mais de 100 pessoas, né? A gente não tem noção de quantas pessoas trabalham nos bastidores de um estádio tão grande como este. Parece que são poucas pessoas, que é só o escritório, mas para isso aqui funcionar, a gente tem muita mão de obra por trás disso tudo. Na limpeza deve ter mais de 100 pessoas, tem mais umas 100 pessoas nos escritórios, né, para fazer a máquina funcionar, para que as engrenagens estejam ali todas muito bem lubrificadas, e é muita gente. Eu posso dizer para você que num jogo bem simples, são mais de 1000 pessoas trabalhando. Sério? É isso. Nossa Senhora. Porque tem catraqueiros, tem segurança, tem corpo de bombeiros. Então tem muita gente aí que faz parte, né, dessa engrenagem toda aí. E isso trabalhando antes do pontapé inicial, né? Antes, você vai olhar aí, quanto tempo antes começa um trabalho? A programação para um jogo de futebol, ela começa muitos dias antes do evento acontecer. Bem como de um show. A montagem a gente tem só para montagem de palco, para montagem de todas as estruturas, são 8 dias para montar. Então, imagina um jogo de futebol. Tem que reunir as instituições, né, se for o Cruzeiro, com a FMF, com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia, com o Mineirão, com o BH Trans, várias instituições para fazer isso aqui dar certo. Não é simplesmente abrir as portas do Mineirão. Tem muita responsabilidade em cima disso. E assim, nem se apresentou ainda, né? Você vai se apresentar agora, sim. Tá? Mas tudo isso muito junto, né? Então, você falou de todas as instituições, você tem a polícia também, você tem um governo também. Tudo isso é realmente uma reuniãozinha, né? Uma reunião que acontece, tipo assim, vai ser dessa forma, Isso. sua missão é essa, é assim que acontece mesmo? Assim, mas você não tem jogo toda semana, então é a mesma coisa. Não. Cada jogo tem um cenário diferente. Cada jogo tem uma previsão de público diferente, uma previsão de portões abertos diferente. Existem alguns jogos que você abre só a parte inferior, né, do estádio. Existe algum jogo que você abre a inferior e a superior, mas não todas as partes.
Ou você abre só o setor vermelho, ou só o laranja, ou só o amarelo. Então depende de muita coisa. E essas reuniões são feitas para cada jogo. Tem uma reunião oficial e tantas outras reuniões menores para acontecer. Às vezes reúne só o Cruzeiro com o Mineirão. Às vezes reúne a federação junto com o Cruzeiro. E assim por diante. Depende de cada demanda de cada jogo. Que legal, que legal. Mas agora, então, se apresente, quem é você, me conta um pouquinho sobre você, sobre sua carreira. Eu falei com você que eu já te dei um oi lá na Itatiaia, né? O dia que eu fui lá conversar com o Léo. Mas, além de Itatiaia, quero saber um pouquinho sobre você, formação. Me conta um pouquinho, pode ser? Vamos lá, minha história, embora tenha a carinha de nova, mas já tem longos anos aí percorridos. Só na Itatiaia eu trabalhei por 28 anos, é uma empresa que eu tenho um carinho enorme e hoje se sou o que sou, a profissão que tenho foi por causa da Itatiaia. Eu digo que eu não escolhi a Itatiaia para trabalhar, a Itatiaia que me escolheu. Eu não escolhi futebol para trabalhar, o futebol que me escolheu. Na verdade eu queria ser cardiologista. Olha! E queria seguir a carreira, né, de medicina, mas quis o destino ou quis Deus, né, que eu viesse para cá. E, de certa forma, eu mexo com o coração de muita gente, porque futebol é paixão, né? Rádio é paixão. Então, a gente mexe muito com os corações e vamos dizer que eu não saí muito da minha vontade de cuidar de corações. E sou Úrsula Nogueira, sou casada há 31 anos, tenho um filho de 25 anos, tenho um neto de 1 ano e 7 meses, moro em Belo Horizonte. Me formei em jornalismo pelo UniBH, através, né, da ajuda sensacional, tenho uma gratidão eterna pelo Emanuel Carneiro, a quem eu vou dar saudações enquanto eu estiver viva. Sempre que eu puder falar de rádio, sempre que eu puder falar de jornalismo, eu não vou deixar de citar de maneira nenhuma o nome do Emanuel. Hoje não o tenho mais como meu patrão, né, mas tenho como um amigo. A gente se fala sempre, mando um abraço grande para ele. Eu acho que todos os universitários de comunicação têm o nome do Emanuel, né? Queria conhecer o Emanuel, é um ícone, né, do jornalismo esportivo. E eu comecei a minha carreira na Rádio Itatiaia. Então, essa é um pouquinho da Úrsula, onde vive, o que come, onde dorme. Então, essa aí é um pouquinho de mim e nessa conversa aqui a gente vai descobrindo um pouquinho mais. E na rádio, você já começou trabalhando com esportes ou você antes era outra área? Não. Nunca na minha vida pensei em trabalhar com esporte, trabalhar com futebol, nunca. Eu comecei na Rádio Itatiaia em 96. A minha história, alguns já sabem, mas a quem estiver nos ouvindo aí, é uma história até de superação e de muito foco e de muita vontade. A gente precisa focar no que quer e trabalhar para aquilo. Aos universitários aí, aos jovens que querem trabalhar com futebol, principalmente as mulheres, sempre fala que é muito difícil entrar na área, que é um mercado muito pequeno. Tudo na vida é difícil. A gente precisa ter foco. E quando eu entrei para a Rádio Itatiaia, eu estava dentro de um ônibus, eu estava desempregada, em 96. E eu estava no ônibus ali na Avenida Amazonas e eu vi uma placa numa agência de emprego escrito "Precisa-se de telefonista". E eu falei, motorista, para que eu quero descer, O motorista assustou e deu aquela freada assim, né? E eu falei, que eu quero descer. E ele parou, deu tempo dele parar. Desci e fui nessa agência. E quando eu cheguei lá, eu não sabia para qual empresa era que eles precisavam, né? Que eles estavam precisando que eles tinham uma vaga em aberto. E quando eu fiz a inscrição, eu e mais 10 meninas foram selecionadas. E nos enviaram no dia seguinte para a empresa onde seria, né, onde a gente ia fazer o cadastro, fazer o teste, alguma coisa assim. E no outro dia fomos para a empresa, aí que eu fui descobrir que era a Rádio Itatiaia, ali ainda no bairro Bonfim, né, na rua Bonfim, na rua Itatiaia, no bairro Bonfim. E quando eu cheguei lá, com as 10 meninas, eu não fui selecionada. Eu falei, eu não fui da primeira vez, mas eu tenho certeza que você vai me chamar, porque eu sou a pessoa certa para este lugar. E já fui com foco, já fui com coragem e com ousadia, mas também com humildade, né? Porque a humildade cabe em todo lugar, a arrogância não, né? E fui embora, mas tranquila, eu não me dava conta que eu tinha perdido a oportunidade.
Até porque a minha fé era maior do que aquela decepção de momento. E no outro dia, fui chamada. Olha que legal. E eu falei, oi, tudo bem? Eu sabia que você ia me ligar, eu estava te esperando. E fiquei na Rádio Itatiaia, entrei na Rádio Itatiaia como telefonista. E fiquei no telefone por um tempo, depois fui ser atendente de estúdio, ainda era da Rádio Extra, entregava prêmios para ouvintes, atendia os ouvintes ali, junto com Newton, junto com William Jorge, junto com algumas figuras, né, do rádio. E fiquei ali por um tempo. Depois fui chamada para fazer a folga da secretária do Departamento de Esportes da rádio. Aí que a minha história começou. E quando eu fui para esse departamento, já era 2001. E fui fazer as férias da Fátima, que era secretária do Oswaldo Faria, né? Quem gosta muito de esporte conhece também esse nome, né? Um personagem tão importante no mundo esportivo. E quando eu fui fazer as férias da Fátima, eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei nada de futebol, nada. E tem tanta coisa que a gente não sabe e que a gente pode aprender. E fui ser secretária e cumpri as férias. E quando a Fátima voltou, a Fátima não quis mais ficar. Ela pediu para sair da emissora, o Oswaldo tinha falecido e ela não quis ficar. E eu fui convidada a permanecer no departamento. Eu falei, agora o bicho pega. O que eu vou fazer da minha vida? E aí que começou a minha carreira no futebol. Legal, que legal. E a rádio já era esse monstro que eu digo, essa grandiosidade que a gente tem hoje em dia, do tipo, você fala em rádio, você fala em Minas Gerais, a primeira que vem na sua cabeça é Itatiaia. A rádio já era muito conhecida. A rádio Itatiaia já era um fenômeno. E quando se falava em rádio esportiva, né, de comunicação, a Rádio Itatiaia sempre foi uma das primeiras a ser citadas. E quando eu fiquei no secretariado, né, do departamento por muito tempo, e eu tive que me virar para saber o que era futebol. O meu primeiro contato com futebol aqui no Mineirão, eu deveria ter uns 9 anos de idade, e foi com meu pai. Meu pai, falecido pai, saudoso pai, ele era atleticano e ele me trouxe para um jogo aqui no Mineirão, no antigo Mineirão, nem sei qual adversário era e não vou saber, acho que nunca, porque não tem como perguntar ao papai mais. E quando eu cheguei aqui, o que eu queria era só um cachorro-quente e um refrigerante. Aquilo para mim foi maravilhoso, eu nem sei o resultado do jogo. Eu era pequena ainda. E quando eu cheguei para ser secretária do esporte, meu pai ainda vivo a essa época, ele ficou muito orgulhoso, muito mais do que eu. E ele tinha um prazer em falar, minha filha trabalha na Rádio Itatiaia, minha filha trabalha no departamento de esporte da Rádio Itatiaia. E para ele isso era como se fosse uma celebridade. E eu fui encarar essa minha dificuldade com futebol. E fui aprender sobre futebol. E trabalhava de domingo a domingo. O meu horário era de segunda a sexta-feira. E sábado e domingo eu vinha para o campo e trazer ouvintes para cá, que a gente fazia promoção lá na rádio, para conhecer, para ir na cabine do Mineirão, né? O saudoso Willy Gonzer, o Alberto Rodrigues. Então as pessoas queriam muito conhecer esses ídolos, né? Grande abraço para você, Alberto, o ídolo da nação, né? Nação Azul. Inclusive, tá lá no Samuel, né? Tá com o Samuel Venâncio. Tentando bater um papo com o Samuel, mando mensagem para ele direto aqui. Ele fala, vamos marcar. Samuel, pelo amor de Deus, Samuel, responde. Você já foi universitário, você sabe como é difícil. Vamos atender os meninos, eu vou te ajudar, tá? Obrigado. Vou te ajudar com o Samuel. Obrigado. Samuel também é um fenômeno, né? Um abraço para você, Samuel. E aí, essa relação que eu tive, falei, agora eu preciso aprender. E eu sentia uma falta muito grande, a Rádio Itatiaia sempre recebeu muitos alunos, né, de universidade, de escolas públicas, estaduais, particulares, o tempo inteiro recebendo. E eu sentia a necessidade de fazer faculdade. E o Emanuel me ajudou, né, mais uma vez, com a faculdade. A gente tinha uma parceria com a faculdade, pagava uma porcentagem para a gente, às vezes 50%, às vezes 80%, às vezes 20%. E eu, né, com toda dificuldade, morava ainda em Betim, pegava o ônibus muito cedo para chegar na rádio. E aí ainda ia para a faculdade depois, né, de trabalhar o dia inteiro, assim como tantos universitários, né, que têm essa dificuldade. A sua vida não é difícil, só a sua é difícil, né? Tem tantas outras pessoas que têm essa dificuldade também.
E eu levantava às 4 horas da manhã e chegava em casa à meia-noite. Então eu dormia praticamente 4 horas por dia. E fiz faculdade, né, recebendo muitos alunos ali no departamento de esportes da rádio, assistindo programas. Fiz curso de arbitragem, apitei muitos jogos para aprender de futebol. Não sabia quantas eram as regras do futebol. Eu precisava aprender. A gente como torcedor, é muito legal, né? A gente como torcedor, a gente não tem noção da quantidade. Não. Porque às vezes acontece uma coisa que nunca aconteceu na vida, assim, e aí o juiz apita alguma coisa e aí aquele comentarista lá fala assim, então isso é isso, por causa disso e disso. Exatamente. Você fala, nossa, eu não fazia a mínima ideia Você tem que ter disso. contexto. Para você trabalhar bem, para você fazer uma entrega e gerar valor para a empresa que você estiver, seja ela qual for, você tem que conhecer o equipamento, você tem que conhecer o produto que você trabalha. E foi isso, e a minha carreira, e eu conheci todos os assessores de imprensa, os jogadores, conheci os comentaristas, não só da Rádio Itatiaia, mas como do mundo esportivo, e todas as regras de futebol, e fui federada pela Federação Mineira de Futebol com a arbitragem, e foi isso, e a minha carreira, e fui aprendendo, e depois aí a carreira foi mudando ali dentro, mas nesse período eu ainda era secretária do Departamento de Esportes da Rádio Itatiaia. Que legal, que legal. Uma coisa que eu percebi é que você tem essa história, né? Você visitou aqui o antigo Mineirão, você ainda estava trabalhando na rádio na época da reforma do antigo para o novo Mineirão. Sim. E aí tem uma outra história que é a questão do rádio. Com o surgimento ali da internet, né? O rádio, ele foi... algumas pessoas foram entendendo como uma mídia que talvez estava ultrapassada, né? Então o rádio teve que se reinventar também para que ele entrasse nesse novo mercado. E você passou por essa transição da Itatiaia, né? Participei e tenho muito orgulho de dizer que ainda na minha gestão nós fizemos muitas coisas novas por causa dessa transição do rádio para o digital, do rádio com imagem, né? Então hoje a gente tem uma TV dentro do rádio para sobreviver. E sempre quando falavam, em época de faculdade ainda, né, no surgimento do rádio, no surgimento da internet, que o rádio ia morrer. A gente tem uma brincadeira que o rádio é imorrível, né? Não tem isso que o rádio vai morrer, e ele está cada dia mais vivo. Ele pulsa cada dia com mais força. Então, essa mídia que a gente tem, por mais que chegue muitas tecnologias, por mais que o digital chegue, o rádio só se fortalece. A cada dia a gente tem pesquisas de Ibope, pesquisas aí do meio rádio, que as pessoas, né, o investimento na publicidade, ele é muito forte e vai continuar. E é fundamental que ele se reinvente, né? O tempo inteiro. E não só ele, né? Qualquer mercado é fundamental que você se reinvente. Por exemplo, nós temos aqui esse cenário maravilhoso, Mineirão. Hoje ele é uma arena multiuso. Eu não faço aqui só futebol. A gente faz aqui, né, com todo o nosso grupo de gestores, nós temos hoje, né, um presidente, o André, que é o nosso presidente, mais 7 gestores, cada um com sua equipe, cada um com seu time, com seus colaboradores, para fazer isso aqui funcionar. Mas não funciona só com futebol, funciona com shows. Funciona, por exemplo, como pedido de casamento. Funciona com festa de aniversário de criança no museu. Funciona com chá revelação. E tem muito? Tem muito. Muita gente pedindo em casamento aqui? Nós vamos ter uma ação, ninguém sabe. A gente vai ter um pedido de casamento, vai passar um helicóptero aqui em cima, com uma faixa aqui, e para um pedido de casamento. Que chique. Isso é muito maravilhoso. E qual que é o nosso papel como gestores? Eu preciso marcar a vida das pessoas. Eu preciso trazer novas experiências para a vida das pessoas. E aí já entra o comercial, aí já entra o marketing esportivo. E aí a gente vai por este mundo que não tem retorno. Ele só vai abrindo os leques, as coisas só vão acontecendo e só vai sendo coisas positivas. É lógico que no meio aí dessa jornada a gente leva muitos tombos, mas a gente levanta, sacode a poeira e vamos reinventando. E é isso, é uma arena multiuso. Tem que reinventar, qualquer ramo tem que reinventar. Sim, o legal é que hoje em dia todos os estádios que são construídos, eles já são pensados para isso. A Arena MRV já foi pensada para isso. Sim. O Atlético Paranaense também já foi pensado para isso. Eu conversei com o Murilo Delattre, então inclusive se você está assistindo e quer ver um novo episódio, abraço para você. Eu conversei, bati um papo com o Murilo, ele trabalha lá no marketing do Atlético Paranaense.
E aí ele comentou também sobre isso, porque a arena do Atlético Paranaense também ela foi pensada para ser um estádio multiuso. Sim. A ideia é que se tenha shows, que vocês tenham outros eventos lá dentro também e não só o futebol. E o Mineirão, ele tem uma característica muito individual e muito particular, que a gente tem a esplanada do Mineirão. Então eu posso estar com um jogo aqui dentro, né, no campo, e está acontecendo um evento lá na esplanada. E a gente consegue fazer essa manobra através dos nossos gerentes de operação, o gerente técnico e o gerente de segurança, que a gente consegue manter simultaneamente esses dois eventos acontecendo e com toda a segurança e com todo conforto. E aconteceu isso ano passado, se eu não me engano, Aconteceu ano passado. Teve... E tem, às vezes tem um jogo no sábado e um grande evento no domingo, que também a gente consegue fazer essa logística, fazer esse planejamento estratégico para que as coisas aconteçam de uma forma harmoniosa. É legal quando aconteceu isso, porque minha mãe é atleticana, né? Minha mãe tá assim, tá tendo jogo do Atlético no Mineirão. Eu disse, não, tá tendo show. Aí ela disse, não, tá tendo jogo do Atlético no Mineirão. Eu disse, não tá tendo show. E a gente teve uma discussão exatamente sobre isso. E eu falei, gente, como que fizeram isso? Os dois estavam certos. Os dois estavam certos. Eu disse, gente, como que fizeram isso? Mas agora, já falando um pouquinho dessa transição também, eu queria saber das mudanças que você percebeu saindo da rádio e vindo para cá, para o Mineirão. Como que você viu essa diferença? Como que foi essa transição para você de carreira, de passar... Quantos anos você ficou na rádio? Eu fiquei 28 anos na Rádio Itatiaia. 28 anos na rádio. Né? E essa minha trajetória ali no futebol, depois de secretária, eu fui convidada a ser coordenadora de esportes, e convidada depois a ser diretora de esportes, depois de formada em comunicação social, com ênfase em jornalismo, né, principalmente esportivo. E fui também para a direção da Rede Tassat, quando a gente começou, que são as retransmissoras, né, da programação da Rádio Itatiaia. Quando eu peguei a Rede Tassat, estavam com 42 emissoras que estavam afiliadas ali, e deixei com 89, né? Nossa. Eu e juntamente com uma equipe, a gente não trabalha sozinho, sempre tem uma equipe muito bem estruturada por trás para fazer com que as coisas aconteçam, e às vezes não é só sua equipe, é um departamento junto com outro, então precisa ter essa união, é um time, né? Você tem que ter aquela sintonia. Você tem que ter aquela sinergia, a zaga, o ataque, o goleiro, o meio de campo, senão não dá certo. A bola entra ali no gol, mas para isso antes teve algumas técnicas. Teve alguma coisa ali que o treinador deu uma olhada, vamos ensaiar essa jogada, que é assim que tem que ser. É mais ou menos assim com a equipe de bastidores, para as coisas acontecerem. E essa transição, quando eu saí da Rádio Itatiaia, foi em 2024, em maio de 2024, e eu fui convidada para estar no Mineirão. E já era minha casa também, né? Porque eu estava aqui praticamente 2 vezes por semana, que é a média de jogos que a gente tinha aqui. Peguei muito jogo de Atlético e Cruzeiro aqui, e depois né, fizemos essas divisões aí, cada um está em um estádio, bem como também no Independência. Então eu já conhecia a maioria das pessoas aqui, fui convidada. Então, pelo Samuel Lloyd, que era o nosso diretor comercial aqui, agora o Samuel está em outros voos, né, está se dedicando à Urbia em São Paulo, e me convidou e eu falei, agora. E fizemos, né, tivemos algumas conversas prévias e vim para cá como se fosse o quintal da minha casa. E na verdade né, eu moro aqui bem pertinho do Mineirão, lá de casa eu consigo ver o Mineirão. Legal. Então eu fico vigiando o Mineirão aqui o tempo todo. E essa transição foi de muita responsabilidade, como tudo que eu me proponho a fazer, mas também foi muito leve, porque a bagagem que eu trouxe da Rádio Itatiaia me ensinou muito a como conduzir. Normalmente a gente fala quem trabalhou na Rádio Itatiaia, agora eu falo quem trabalhou no Mineirão, trabalha em qualquer estádio do mundo. E eu já vim com uma bagagem, lógico que a gente precisa readaptar, a gente precisa desenvolver outras características, a gente precisa saber como o equipamento funciona. Por mais que você esteja em uma redação ou em um estádio, quando você chega para outro lugar, você tem que saber como que a banda toca. E estamos adaptando o tempo inteiro. A gente aprende todos os dias, a gente tem grandes desafios todos os dias, e aqui é um desafio gigante.
E essa transição ainda acontece. Eu gosto de dizer que eu nunca estou 100% e não quero estar 100% em nada. Sempre aprendendo. Porque quando a gente acha que está no 100%, você para de aprender, você para de buscar. E até, já aproveitando e antecipando, é um conselho. A gente nunca sabe tudo. A gente sempre está aprendendo. Exato. Eu falo bastante isso também. E agora eu quero falar daquele frio na barriga, né? Porque você trabalhar com grandes projetos, pelo menos eu imagino que dá um frio na barriga muito grande. Então, por exemplo, gente, o Bruno Mars está vindo para o Brasil, ele vai em 3 lugares e um dos lugares que ele vai vir vai ser no local que eu trabalho. E eu tenho que organizar para aquilo funcionar direitinho, para aquilo, que aquilo corra tudo bem. Sim. Ali. Dá um frio na barriga. Tem que dar. O dia que você não tiver o frio na barriga para qualquer serviço que você fizer, ainda mais que você tem que levar resultados para o público, você está no lugar errado. E é um show internacional, então tem regras internacionais. É mais ou menos uma comparação muito simples, né, e muito artificial, não com tanta profundidade. É como você fazer um jogo pelo Brasileiro ou pelo Campeonato Mineiro e fazer um jogo FIFA. Tem regras diferentes. É futebol? É futebol. Mas as regras são diferentes. Então, quando vem um show internacional para cá, essa preparação, desde o início do primeiro contato do produtor com o nosso departamento de eventos, que é o nosso coordenador, o Vitor Takai, a partir dali já começa um processo, já começa um trabalho imenso, desde você conseguir chegar num acordo de valor até finalizar o show. E quando isso acontece, e a gente tem uma estrutura, tem processos que a gente precisa obedecer, regras que a gente precisa obedecer, esse frio na barriga é que nos move, é que nos faz continuar e que aquece para as coisas acontecerem. Mas até o show acontecer, até o artista entrar no palco, e as luzes se acenderem, é muito trabalho. Eu imagino. É muita dificuldade. Eu imagino. E você falou sobre o produtor entrar em contato. Esse contato, produtor, equipe Mineirão, ele acontece de uma forma, por exemplo, o produtor ele quer trazer o artista para o Brasil e ele entra em contato? Ou acontece também de, por exemplo, vocês querem trazer um show para cá para o Mineirão e vocês entram em contato com esse produtor? Acontece das duas formas. Das duas formas? Das duas formas. Como o Mineirão é um estádio muito conhecido, né, nacionalmente e até mundialmente, nós tivemos a Stock Car, a nossa transmissão foi, né, o estádio, as imagens do estádio, ela foi vista em 171 países. Então é difícil alguém que não conheça ou não tenha ouvido falar do Mineirão. Então, alguns shows é muito orgânico, eles chegam pra gente. Mas não quer dizer também que a gente não procure. Suponhamos que eu vi que tem a Madonna vai pro Rio. Eu corro atrás da produtora, da Madonna, né, da empresa que está trazendo a Madonna e verifico se tem alguma agenda para ela trazer para cá. Se tiver, a gente tenta negociar. Então, isso acontece. É uma via de mão dupla o tempo inteiro. Que legal. É a mesma coisa do futebol. A Arena MRV está sendo, né, estão fazendo a troca do gramado para o gramado sintético e o Atlético está jogando, está mandando os jogos dele aqui. Ontem, quando saiu os resultados, a gente já acionou. E aí, vamos acertar para a gente fazer os próximos jogos aqui? Então, é uma busca constante. É isso. Eles correm atrás da gente corre atrás deles e a gente vai aí nessa corrida. Que legal. E aí, uma outra coisa o que você falou até no começo, né, do cardiologista, é a paixão. Né? O futebol, você trabalha com paixão. Quando você traz um artista, você vê a galera louca aqui, é paixão. Isso faz você trabalhar de uma forma diferente? Te motiva mais nesse trabalho? É muito bom quando a gente trabalha com alguma coisa que a gente gosta. Tem aquela máxima, né? Procure alguma coisa que você goste de fazer e você nunca terá trabalhado. Discordo completamente. Quanto mais eu gosto do que eu faço, mais eu trabalho. Só que aquilo não me dói. Aquilo eu levanto da minha cama e dou graças a Deus que eu estou vindo para o Mineirão. E que eu tenho um trabalho. E que aquele trabalho é o que traz o sustento para minha casa. Né? É bíblico. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então, eu procuro ser feliz no que eu faço. E por isso que eu me entrego tanto no que eu faço. É muito bom. É muito bom fazer isso aqui, é muito bom estar nesse mundo. Nunca um dia é igual ao outro, nunca um jogo é igual ao outro. E a gente vai caminhando.
Nunca um jogo é igual ao outro, essa frase, muito legal. Como que é uma transição de um jogo para o outro? Por exemplo, tivemos um jogo do Atlético aqui agora e vamos ter uma semifinal do Cruzeiro aqui. Ou então, e aí depois da semifinal a gente tem um show. Sim. Como que é fazer essa transição de um para o outro? A mente está pensando agora, já está pensando no próximo jogo só, ou você já está pensando nos 3 meses para frente? A gente tem que ter um planejamento e uma visão holística disso tudo. Né? Tem que enxergar 360 graus, porque senão a gente não consegue fazer um planejamento ideal para que as coisas aconteçam bem. Terminou o jogo ontem. Assim que terminou o jogo ontem, a gente já estava pensando em sábado para o jogo do Atlético e em domingo para o jogo do Cruzeiro e América. Né? Atlético e Tombense, Cruzeiro e América. E não tem jeito de parar de pensar. O planejamento é automático. Como que é feito isso? Já está na nossa veia. Então, terminou um jogo, vamos pensar no outro, já marca a reunião, a federação já marca a reunião, já convoca todas as empresas, as instituições para a gente fazer o planejamento daquele jogo. Qual que é a previsão, qual que é o público, vai ser 40 mil, vai ser 60 mil, vai ser 34 mil. O Atlético, por exemplo, ontem no jogo, né, que eles fizeram aqui, tinha uma previsão, como a venda cresceu, aumenta a previsão, refaz os cálculos. Cada previsão a gente tem um cálculo logístico aqui dentro. Se for para 10 mil, eu tenho um número certo de segurança e de catraqueiros. Se for para 20 mil, é outro número. Se for para 30 mil e assim por diante. Se isso mudar em cima da hora? Em cima da hora, eu tenho um tempo para mudar. Eu não posso mudar muita coisa em cima da hora porque não dá tempo de eu chamar esse planejamento. Então, eu tenho, por exemplo, lembra bem de Cruzeiro e Palmeiras? Que foi de portões fechados, porque quando teve a mudança, a gente não tinha mais tempo de planejamento. Porque a gente tem que convocar as pessoas para virem trabalhar. Não são todos funcionários do Mineirão, são prestadores de serviço. Então, a gente tem que convocar o número certo de pessoas para trabalhar aqui, naquele dia do jogo. E chegam um tempo antes, até que os portões se abram, a gente já tem aqui dentro do Mineirão o número certinho de pessoas para trabalhar. Não é simples, não é fácil, é por isso que a gente tem pessoas tão competentes aqui. Segurança, nós temos o Coronel Teatini, operações temos o Wagner, o Otávio é do grupo técnico de engenharia, tem a Amanda Bontempo, que é do compliance, tem a Jaqueline, que é do financeiro e do administrativo, tem o Alfredo, que é da parte jurídica. Então, nós somos 7 pessoas para fazer as coisas funcionarem aqui. Dá um trabalhinho bom. E assim, você falou desse Cruzeiro e Palmeiras, eu queria que, se você puder, né, claro, falar um pouquinho mais sobre isso, porque foi uma loucura até pra gente, né, como torcedor. Então, eu imagino pra vocês que estavam trabalhando, deve ter sido pior ainda. Tipo assim, primeira coisa, vai ter as torcidas normais, aí depois você tem torcida única, aí depois libera para as torcidas normais, depois não tem torcida. Como que foi isso para você aqui dentro? A cada notícia que saía, tinha um planejamento pronto. A, B, C, até Z. Porque o bom profissional, ele não faz só um planejamento. E se esse planejamento cair? E se isso aqui não der certo? Então, a gente tem que ter plano A, B, C e assim por diante. E a cada momento das notícias, a gente ficou até tarde no grupo, junto com o Cruzeiro, junto com a federação, junto com o BH Trans, polícia, bombeiro e todo mundo envolvido para as notícias saírem. Só que a todo momento que saía notícia sem uma certeza oficial, tinha esses planejamentos, tinha essas conversas prévias, mas quando foi oficializado tudo, esse vai, não vai, e entra, né, teve algumas informações do governo, CBF, algumas instituições que ajudaram aí, a PM, e a gente tinha o planejamento. Só que quando saiu a notícia, não dava mais tempo. Mas nos bastidores, as coisas estavam acontecendo e a gente estava ligado 24 horas em tudo que estava saindo. Isso é até legal. Foi um jogo de portões fechados. Foi. Mas ainda tem uma equipe que trabalha aqui dentro de diversos profissionais também. Sim. Todos os departamentos estavam aqui presentes, todas as áreas aqui presentes. A gente tem a hospitalidade, até para receber a comissão técnica, né, do time visitante. Eles ficam em áreas separadas, né, do mandante. E você tem que abrir vestiário, você tem que abrir o túnel, você tem que cuidar do gramado.
que é o nosso palco, né? É principal aqui. Eu falo que é a joia da nossa coroa, é o nosso gramado. Então, de todos os departamentos, o processo continuou. E continuou normalmente, como tem que ser, só não foi, infelizmente, aberto ao público. Mas isso aí são outros assuntos. Poderia ter sido? Poderia, mas né, a polêmica que rodou é isso aí. Nesse assunto, ela foi gigantesca. Foi. E chegamos e fizemos o jogo, entregamos o que estava ao nosso alcance para fazer aquele jogo acontecer. Perfeito. Agora falando um pouquinho sobre... vou falar sobre o que você mais gostou, tá? Me fala qual foi o seu show, que foi seu show preferido aqui desse Mineirão, tá? Que você trabalhou, tá? Se eu falar jogo, talvez eu entregue um pouquinho. Se eu te perguntar qual jogo, talvez eu entregue um pouquinho. Mas existem alguns jogos, para confessar para vocês, alguns jogos a gente não sabe o resultado. Por quê? Você fica rodando o estádio. Acontece uma coisa ali, você tem que resolver. Tem um problema comercial, você tem que resolver. Tem um cliente que está chegando, você tem que receber. Tem um prefeito, tem um governador. Você só ouve o povo gritando. Só ouve, saiu o gol. Aí você olha na TV, né, que a gente tem um circuito de TV no estádio inteiro para ver quem fez o gol. Mas o show e o jogo preferido para mim, sem estar em cima do muro, é aquele que dá certo, independentemente do público. Nós tivemos, no final do ano passado, que foi pela primeira vez que o bispo Bruno Leonardo esteve aqui, foi recorde de público, um show, um evento totalmente atípico, que de madrugada já tinha equipe aqui no Mineirão, porque os portões iam abrir muito cedo. O evento era de 9 ao meio-dia, então de madrugada, 3 horas da manhã, a equipe do Mineirão já estava aqui nos bastidores. Eu passei na porta onde estava lotado de ônibus de gente que exatamente, veio muita gente do interior. Então foi completamente atípico esse evento. E foi, desde que eu cheguei para o Mineirão, esse recorde foi o maior show que eu fiz, já como Mineirão, vestindo a camisa do Mineirão. Então teve uma importância muito grande. E foi um show religioso, né? Fora o que a gente tem o costume de fazer. Mas o show que dá certo, que o público vibra, que o público gosta. Nós tivemos também, existem aqui alguns jogos marcantes, com fumaça, com drones, com foguetes, subindo bandeiras. A emoção do público que me fala qual foi o melhor. De verdade, mas aí qual que é o nome de uma mulher que marca a sua vida? Minha mãe. Não é sobre isso. Não é sobre estar em cima do muro, porque eu assisto o jogo de uma forma diferente do torcedor que está sentado aqui nessas cadeiras. O meu olhar é um olhar mais técnico. A única vez que eu vi ao Mineirão como torcedora foi quando eu citei o meu pai. Então, de todas as outras vezes, eu vim como profissional. Ou quando eu estava, né, na emissora, ouvindo tecnicamente, com um som, né, ouvindo aquele som de rádio, a qualidade do áudio, a qualidade das informações. E hoje eu vejo de um outro lado. Eu estou no equipamento que está em funcionamento. Então, se está funcionando, se o hall está funcionando, a hospitalidade está funcionando, se os camarotes estão funcionando, se os colaboradores, se está tudo certo, se o A e B está funcionando. Então, é um olhar técnico diferente. Então, é isso. Mas existem alguns jogos marcantes, né, que foi... É um assunto chato, mas quando foi a queda do Cruzeiro, que isso aqui virou um palco de guerra, e cadeiras voando, e spray de pimenta, e crianças correndo. Deve ser desesperador. Então, é desesperador. Também, né? E eu estava ali, né, na direção da transmissão, e eu dentro do camarote, chamando os repórteres, sai daí, que estava um cenário muito perigoso, mas a gente, graças a Deus, a gente tem muito mais coisa para se gloriar e se alegrar do que tristezas aqui. Já tivemos tantos títulos aqui, tantos troféus, o Mineirão já foi palco de tantas conquistas e isso que nos alegra. E esse legado aí, ele continua. Perfeito. E você falou sobre um show religioso, a gente falou sobre futebol, aí você tem Cruzeiro, aí você tem Atlético, aí você tem América, aí você, além disso, ainda tem os shows Bruno Mars, você tem shows nacionais também, internacionais. Então, a gente está falando de
dezenas de públicos diferentes, sim. né? Como que vocês trabalham para que cada momento você se comunique com um público diferente ali em um mesmo local, né? A gente fala rede social, às vezes no rádio, na TV. Aqui e a gente precisa também respeitar o nosso público. E a gente tem uma fala em comum que o Mineirão é de todos. E é de todos mesmo. Sem escolher idade, sem escolher raça, sem escolher nada, nenhuma escolha particular sua, o Mineirão não respeita. Então, cada público, por exemplo, o evento religioso que teve aqui, que começou às 9 horas, tinham muitas pessoas mais idosas, que queriam se sentar, que vieram e trouxeram um lanche. Então, a gente precisa dar uma atenção para essas pessoas. Nós temos aqui um camarote que, para mim, é o que move meu coração, através da gerência de compliance, que foi a idealizadora desse camarote, que é o Camarote Teia, junto com o Marcelo Megali, que é o nosso coordenador de comunicação e marketing. E o Camarote Teia recebe as pessoas com transtorno, né, de espectro autista. E o Mineirão realmente é de todos. E eu preciso dar atenção a essas pessoas, as pessoas que precisam de acessibilidade. Então, eu preciso tratar essas pessoas com uma diferença no tratamento, tipo, eu preciso receber todo mundo de igual forma, de igual modo. Que ela possa assistir um jogo, que ela possa assistir um show, Sim, assim como todo mundo. Nós recebemos semanalmente muitos pedidos de pessoas que querem realizar sonhos. E sonhos de pessoas que estão acamadas. A gente dá um jeito, né? E fazemos uma reunião interna com o Coronel Teatini, com o Wagner, com o Otávio, com a Amanda, Alfredo, a Jaque. Para quê? Para a gente receber essa pessoa aqui. Então, nós já tivemos um caso de um torcedor que tinha um sonho de conhecer o Mineirão e ele nunca tinha vindo no Mineirão. E ele tinha uma doença terminal. E como que eu vou falar não para esse torcedor? Então a gente move o mundo para receber essas pessoas aqui. E infelizmente, ou felizmente para a gente, né? Ele conheceu o Mineirão e depois de uma semana ele faleceu. Imagina se a gente não atende esse sonho. Imagina se a gente tivesse perdido aquele momento dos olhos daquele torcedor brilhando aqui dentro do Mineirão. Nessa esfera que mexe tanto com a paixão, que é tão emocionante. Então, o Mineirão é de todos e o Mineirão realiza sonhos. E eu imagino que isso também passa muito pelas pessoas que estão trabalhando aqui, porque, por exemplo, às vezes uma história dessas não chega direto para você que tem o poder de falar, pode fazer. Às vezes essa história chega para uma pessoa que está trabalhando aqui agora, que vai, comenta com um, comenta com outro, que comenta com outro, e isso chega. E aí essas pessoas tentam fazer. Então eu imagino que para trabalhar aqui a pessoa também tem que ter essa sensação de querer mudar tudo, de querer mudar o mundo, né? Precisa. E qual que é o nosso papel aqui? É trazer experiência. E não é só trazer experiência para o torcedor comum. É para todo mundo. E quando chega, nós temos uma ouvidoria, né, que a coordenação é da Poliana Andrade, que é a voz do Mineirão, e chega muito pedido ali na nossa ouvidoria. A maioria deles chegam ali pelo nosso e-mail, pelo nosso telefone, e aí elas me repassam, e a gente vê, né, qual que é o tipo de pedido, e a gente vai conversando com os gestores, cada um faz uma parte. A gente une a função dos times, né, das gerências, formamos aquele time ali para atender aquela necessidade. E a gente já tem esse olhar para isso. Uns mais, outros menos. Muitas dificuldades a gente tem que enfrentar, porque o Mineirão faz isso com muita responsabilidade, com um olhar muito crítico das coisas também. E é bom que a gente tenha umas pessoas que têm a visão A e a outra que tem a visão B, para até isso aqui está... Esse aqui quer e esse aqui não quer. O que é que a gente pode fazer para transformar e para todo mundo fazer com que isso dê certo? Isso também é importante, né? Essas opiniões diferentes. Sim. Além da relação com o público, tem a relação com os patrocinadores também. Né? Então, por exemplo, eu estou vendo o Gerdau aqui, tem Brahma ali atrás, Superbet. Então, como que é a relação do Mineirão com os patrocinadores? O Mineirão, ele é visto como um grande potencial de marcas. E a minha chegada no Mineirão foi para trazer ou para dar mais notoriedade ainda
para a marca Mineirão, para expor a marca Mineirão e para fazer com que estes clientes, eles procurem o Mineirão. E quando ele chega, a marca dele chega aqui, ele sabe que ele não está fazendo um investimento qualquer. Ele sabe que a marca dele aqui vai gerar valor para ele, vai ter repercussão e vai ter visibilidade. Quando eu falo do marketing do Mineirão, não é que seja fácil vender o Mineirão, porque não é. Eu preciso encaixar o cliente que seja compatível com o tamanho do Mineirão. Não adianta eu fazer uma divulgação aqui de uma empresa que não tenha a capacidade de acolher o retorno que o Mineirão vai dar. Então são grandes marcas que estão aqui com a gente, que estão chegando. Algumas marcas muito fortes, não vou falar para vocês, mas tem contratos muito bons e grandes chegando por aí, através de um trabalho, né, da equipe comercial, da equipe de comunicação e de marketing do Mineirão. É uma equipe que está sendo renovada, que está sendo montada e melhor estruturada, para a gente fazer com que o nome do Mineirão se agigante ainda mais. E esse trabalho, ele precisa ser um trabalho muito sério, um trabalho com um convencimento ético, um convencimento profissional, a ponto de eu preciso trazer a marca para cá. E eu preciso fazer com que a marca não queira ir embora nunca. É difícil trazer a marca e eu quero que ela permaneça com a gente. Que ela fique também. Perfeito. Uma curiosidade que agora eu tenho, na verdade, nos jogos, você tem os patrocínios que ficam aparecendo na televisão. Sim. Aqueles patrocínios são fechados jogo a jogo? Normalmente, dentro das quatro linhas, dentro das 4 linhas, a publicidade ali, né, que tem as placas ao redor do campo, elas são da federação, elas são da CBF, elas são da Comebol e assim por diante. Saindo das 4 linhas é do Mineirão. Então eles têm, né, um acordo entre clube e federação, eles têm um acordo entre instituição e para fazer essa venda. Então existe uma parte bem divididinha ali para todo mundo. E o que foge dali de dentro das 4 linhas é do Mineirão. E em acordo também com o clube, alguma ativação de marca, ou dentro aqui do estádio, ou lá na esplanada. E a gente tem uma relação excelente hoje com o Cruzeiro, com o Pedro Lourenço, né, que está aí na direção da SAF do Cruzeiro. É ano de renovação de contrato, então nós estamos aí fazendo já um trabalho nos bastidores. Chegou o Marconi Barbosa, né, para o time do Cruzeiro também, é a pessoa também que a gente tem uma conversa e um trato muito bom. Então estamos aí no ano de renovação e essa relação tende a crescer e a melhorar a cada dia. E é o nosso papel, né? E é muito legal também, porque você falou do Pedro, o Pedrinho, ele é uma pessoa que ele valoriza muito o Mineirão. Muito, né? Ele gosta do Mineirão. Sim, a torcida do Cruzeiro às vezes fica assim, montar um estádio pro Cruzeiro, Pedrinho, montar estádio, gente? O Cruzeiro, o Mineirão é do Cruzeiro, o Mineirão tá aqui para ser usado e é a casa do Cruzeiro. Hoje o mandante do Mineirão é o Cruzeiro, então é o nosso principal cliente hoje. E a gente tem que tratar o Cruzeiro como se deve tratar, como nosso principal cliente. E a gente tem uma relação muito tranquila, muito boa, para fazer com que as coisas aconteçam, que sejam boas para o Cruzeiro, que sejam boas também para o Mineirão. Perfeito. Indo para a parte final aqui já, eu queria falar um pouquinho de bastidores. Tem alguma história de bastidor, às vezes um surto que teve aqui, uma loucura? Você falou que você quase nunca para ver, né? Algum surto, alguma coisinha assim que você pode contar? Existem, né, algumas coisas que acontecem nos bastidores e que o nosso papel é não deixar que isso contamine o restante que está assistindo o espetáculo. Mas existem pessoas, às vezes, infelizmente, com uma importunação, né? Aproveitando aqui, nós temos um número para essa divulgação. Se você se sentir incomodada, se tiver alguma importunação, principalmente por parte das mulheres, né? Que é a parte que sofre mais esse tipo de acontecimento. Nós temos aqui uma ouvidoria, nós temos aqui no Mineirão um acolhimento. Essas coisas acontecem. Eu já assisti, ainda do outro lado, né, na imprensa, tinha um casal sentado no estádio e o homem batendo na mulher mesmo. E eu chamei o Mineirão, né, as pessoas aqui, fizeram um acolhimento na hora e aquilo foi solucionado. E é isso que acontece. Nós estamos aqui, nós temos um time preparado para isso.
E existem coisas também maravilhosas, né, que acontecem nos bastidores, de pedido de casamento nos corredores, de pessoas que se reencontram nos bastidores, que choram. E isso é muito marcante na nossa vida. E aproveitando para falar com as pessoas que o Mineirão é a nossa casa e a gente quer estar bem na nossa casa. E normalmente quando a gente chega na nossa casa é quando a gente relaxa, quando a gente vive bem, quando a gente tem aquele tempinho ali de fazer planos, projetos, e o Mineirão participa da vida dos mineiros. O Mineirão está na vida de todos os mineiros e é um ícone tradicional, é um nome que a gente fala que não tem jeito de você falar Belo Horizonte e não falar da Praça 7, não falar do Mercado Central, não falar da Igrejinha da Pampulha e não falar do Mineirão. Não tem essa possibilidade. Então, o Mineirão está na rota turística, né, de Minas Gerais. Temos um museu que quem faz a gestão do museu o gestor é o Wagner, e que ele recebe gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro. O tempo inteiro o museu está aberto para conhecer um pouco mais do Mineirão. Então é isso, existem alguns profissionais também que passam mal, né, e eles têm o profissionalismo de não deixar passar isso para o ouvinte. Existem alguns profissionais que estão ali no dia a dia também, que às vezes ali está ali com uma dor, mas está ali pela profissão e se mantém firme. E muitas histórias bacanas aí que acho que daria até um livro. Daria, ó, quem sabe aí. É uma boa ideia, uma boa pauta aí para os jornalistas aí, ó, para os futuros jornalistas, quem gosta de contar história. O Mineirão, se você sentar aqui uns 10 jogos, eu acho que você faz uns 10 bons capítulos aí de um livro. O Mineirão que ninguém conhece, ou a história dos bastidores do Mineirão, é isso aí. Dá pra fazer, Dá pra fazer. E você falou, achei muito legal, você falou a voz do Mineirão, né? Como que é conversar com ela? Porque é muito engraçado, porque você tá aqui no jogo, você fala, e aí Nação Azul? E aí acontece isso, você já fica com aquilo na cabeça. Mas eu imagino que você conversar com ela deve ser muito doido. Isso é uma curiosidade minha mesmo. Pra gente é muito normal. É normal, né? Pra gente não é que a gente se vê todo dia, conversa todo dia, mas a Poliana, ela é um ícone do Mineirão. Então ela é uma celebridade que a gente tem aqui, todo mundo gosta muito da Poliana e ela é muito carismática, ela é muito simpática, e quando ela abre o microfone do gigante, né, quando eu cheguei, nós fizemos uma plástica aí para os jornalistas também que querem trabalhar por trás do microfone, por trás das câmeras. Nós fizemos uma plástica nova para a Poliana, a gente fala uma caminha para forrar a voz da Poliana, para dar a ela mais sustentação de voz. Então ela já está cheia de vinheta, cheia de BG. Também tem o Dutra, que é o responsável pela essa transmissão da Poliana. E a Poliana é uma pessoa sensacional, é muito bom estar com ela e convido vocês aqui para virem conhecer a Poliana, para estar com a gente aí numa transmissão. É bem curioso o bastidor quando tudo está acontecendo. A operação do jogo é muito intensa. Então a gente tem tipo que um estúdio, um BBB, que é o nosso CCO, e tem câmeras para todo lado, sabendo de tudo que está acontecendo para que os torcedores tenham segurança e a gente tenha o controle da operação do Mineirão. Que legal, que legal. É isso. Úrsula, muito obrigado por ter topado participar. A gente tem uma dica que a gente pede, que é a de café, tá? Que é basicamente... Ô, gente, mas cadê o café? Faltou um café, né? Cadê o café? Vou tomar uma água. Tem que trazer café. Café tá caro. Tá caro. Tá caro, né? Tá caro, sim. Então, pra outra vez a gente traz café. A gente traz um café. E essa de café é basicamente uma dica que você dá para os estudantes, pra galera que assistiu esse episódio, se eles quiserem sair daqui e aprender um pouquinho mais sobre o que a gente falou aqui. Pode ser livro, pode ser podcast, pode ser filme, pode ser série. Tem gente que fala muito, tipo assim, não faz nada, descansa um pouquinho, descansa a mente, sabe? É isso. Eu acho que cada um, a qual profissão deseja, ele precisa focar naquilo. Você quer ser narrador de futebol? Você quer ser repórter? Você quer ser assessor de imprensa? Você quer ser locutor? Você quer ser entrevistador? O que você quer ser? É focar naquilo que você quer. E nunca deixe ninguém dizer para você que você nunca vai conseguir, que é impossível, porque me disseram várias vezes, muitas vezes. Quando eu cheguei e recebi o convite de ser diretora de esportes da Rádio Itatiaia, um colega meu me chamou no dia seguinte que eu fui nomeada e falou, olha, se você quiser eu vou até o Emanuel com você
para você entregar o cargo, porque você é mulher, num meio machista, e você não vai conseguir. Isso é uma coisa que a gente nem falou aqui, né? Eu vou com você. E aquilo me doeu muito. De uma certa forma, principalmente, né, para nós mulheres, não que seja difícil só para as mulheres, para os homens também é difícil. Mas para as mulheres a gente tem uma dificuldade maior porque a gente precisa se provar mais vezes que nós somos capazes, porque nós somos. E nós vamos provar quantas vezes for possível e preciso para ter um nome numa gestão de um gigante como este, para ter um nome numa direção de uma das maiores rádios do Brasil, ou numa TV das maiores do Brasil, ou pilotando um avião, ou pilotando um fogão. Eu vou estar onde eu quiser estar, independentemente da função. Eu quero chegar lá, foque aonde você quiser. Tem tanto podcast, tem tanto livro, tem tanta teoria. Firme em alguém que você admire, em alguém que você quer se parecer, mas nunca perdendo a sua personalidade, porque sempre será por pessoas, para pessoas e com pessoas. Seja a pessoa que você quer ser. Estude, adquira conhecimento, se precisar, faça curso de arbitragem, faça faculdade, leia livros do tema que você quer ser. E é isso. A minha indicação é sobre isso. E às vezes não faça nada, deixa as coisas acontecer sem aquela cobrança. Hoje vocês jovens, né? E eu posso falar vocês, sou jovem, mas nem tanto. Vocês têm uma ansiedade que foge ao controle de vocês. E é uma geração que essa ansiedade tem se tornado uma doença. E vocês não podem conviver e não devem conviver com isso. Porque não vai levar vocês a nada. Então leve a vida com leveza. Faça o que você tem que fazer e as coisas vão acontecendo. Nada cai do céu. Você vai passar dificuldade, vai ter choro, vai ter desgosto, vai ter pessoas que não vão te ajudar, mas vai ter gente que vai te dar a mão. Vai ter muita gente que vai te dar a mão. Eu conheci muitas pessoas ali na Rádio Itatiaia que me deram a mão e eu não vou cometer o erro ou o pecado de citar alguns nomes aqui e não citar outros. As pessoas passam pela vida da gente e deixam alguma coisa. Sempre alguém deixa alguma coisa. E só fica na vida da gente quem tem que ficar. Então, as pessoas que passarem por sua vida, aproveite o máximo. Aprenda o máximo. Porque sempre alguém tem algo a te ensinar. Até as pessoas muito ruins, até as pessoas muito difíceis também te ensinam. Então, a vocês, jovens, estudem, aproveitem a aula. Não desdenhem dos ensinamentos, não desdenhem dos professores, aproveitem o tempo que vocês têm, o privilégio que vocês têm de estarem sentados num banco de faculdade ou numa escola. Eu sempre fui muito dedicada. Eu não era a pessoa mais inteligente da minha sala, mas eu não admitia eu ficar nos últimos lugares. Eu estava entre os melhores. E para estar entre os melhores, eu precisei me dedicar e estudar muito. Porque eu não era daquelas que escutava o professor falar e fazia a prova. Eu tinha que estudar, ler, reler, anotar, fazer rascunho, mas eu tirava nota boa. E é assim na minha vida. Eu sou assim, essa é a Úrsula. Eu nunca vou fazer alguma coisa mais ou menos. Sempre eu vou me dedicar o meu máximo. Talvez o meu máximo não seja o suficiente para você, mas eu fiz o meu máximo. E eu vim falar com você hoje completamente preparada e com muito prazer e com muito carinho. A gente custou marcar uma data, né? O Marcelo nos ajudou, o Marcelo Megali. Mas é isso, é o conselho que eu tenho para vocês. Tirem um pouco da ansiedade, as coisas não têm que acontecer no tempo que a gente quer. Elas acontecem no tempo de Deus, elas acontecem na hora que tem que acontecer, mas aproveitem as oportunidades. Seja ela no estágio, seja ela em uma experiência, seja ela num convite para ir em algum escritório. É isso, o meu conselho é esse. E podcast, livro, o que você gostar. Ouça tudo, muita coisa, ouça e jogue fora, muita coisa que servir para você, aprenda. É sobre isso.
Bom, com o encerramento desse, eu não tenho nem mais nada que falar, só te agradecer, tá? Muito obrigado por ter topado, ter tirado um tempinho aí da sua agenda, que eu sei que é bem puxada, para poder falar com a gente aqui. Eu tenho certeza que a galera vai amar também. Tomara, gente. Vão adorar, tenho certeza. E para você que tá ouvindo, que ouviu aqui, já deixa sua curtida, deixa seu comentário. Como que as pessoas te encontram? Se quiser, às vezes... Eu tô por aí no mundo, eu tô aqui no Gigante. É @Úrsula Nogueira, né? Em todas as minhas redes, no Facebook, no Twitter, Instagram, que é o local que eu sou mais ativa. Mas vocês me encontram aqui no Mineirão também o tempo inteiro. A gente fala que a gente acorda no Mineirão e dorme no Mineirão. Tô por aí. Perfeito, então. Então, se você acabou de assistir aqui também, você pode assistir os nossos outros episódios. Temos vários episódios bem legais também. E vamos ter um com Samuel Venâncio, que o Úrsula vai ajudar a gente a gravar. Vou ajudar, Samuel. Você tem que me ajudar também, Samuel. Eu já me comprometi aqui. Gente, grande abraço para vocês. Um abraço, gente. Tchau, tchau.